Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou mais uma vez aqui gravando aula, né? Dessa vez o tema da nossa aula é Lamarck, Darwin e Mendel. Essa aula já foi passada no Centro de Mídias. Inclusive, eles falaram para vocês fazerem um caderno Aprender Sempre, passou as páginas, tudo certinho. Porém, como eu já avisei na aula anterior, o caderno Aprender Sempre ainda não chegou na escola e assim que chegar a gente trabalha ele, tá? Esses três personagens aqui são extremamente importantes para as teorias da evolução, né? Que é o que a gente vai tratar hoje, tá? Antes de a gente começar, vocês sabem o que é evolução? Do latim evolutio, a ação de desenrolar-se, passar de um estado para outro. O que é evolução biológica? Transformações dos caracteres de geração em geração, levando ao aparecimento de novas espécies. Então, dentro da biologia ou da ciência, né, evolução são caracteres hereditários, né, que vão sendo transferidos de geração em geração. E ao longo de milhares de anos, essas características vão melhorando, vão se adaptando mais ao ambiente, tá? Isso que é evolução biológica. O conceito que eu preciso que vocês saibam antes da gente iniciar, né, sobre teorias da evolução, é o que é espécie. Então, o que é espécie? Grupo de indivíduos que são capazes de, em condições naturais, cruzar entre si, produzindo descendentes férteis e estão isolados reprodutivamente de outros grupos. O que isso quer dizer? Uma espécie são seres vivos que vivem na natureza, que de maneira natural conseguem se reproduzir e produzir descendentes férteis, ou seja, filhotes férteis, tá? Mais para frente eu vou trabalhar com vocês algumas espécies de híbridos, que na verdade são cruzamentos de seres vivos de espécies diferentes. Se vocês quiserem dar uma procuradinha no Google, tem muita informação legal também, tá? Sobre híbridos de felinos, de equinos, então é bem legal, tá? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, vai acrescentar muito para vocês. E aí a gente vai começar com as ideias evolucionistas de Lamarck. Lamarck foi o primeiro cientista, né, o naturalista, como eles usavam mais antigamente, a se perguntar, a se questionar sobre a evolução dos seres vivos, tá? Então aqui a gente vai começar um pouquinho com a história de Lamarck. O primeiro pesquisador a formular uma hipótese a respeito da evolução das espécies, Jean-Baptiste Lamarck, que nasceu em 1744 e morreu em 1829, em uma obra intitulada Philosophie zoologique. Lamarck afirmava que existiam transformações nas espécies em direção a maior complexidade em decorrência de pressões externas, isto é, o meio ambiente influenciava um organismo provocando a necessidade de modificação. Então ele acreditava que o meio ambiente em que a gente vive nos transformasse, tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Aqui então tem uma imagem de Lamarck. E aqui a capa do seu primeiro livro. Eu não sei se essa é a capa original, mas foi a mais antiga que eu consegui pesquisar aqui, tá? Segundo Lamarck, de acordo com as suas necessidades, um organismo passava a utilizar com maior frequência algum órgão, fazendo com que este se desenvolvessem mais do que outros. Essa lei ficou conhecida como lei de uso e desuso. E além de destacar o maior desenvolvimento das estruturas usadas, com frequência, enfatizava que aquelas pouco utilizadas atrofiavam-se. O que isso quer dizer? Ele tinha uma lei que chamava lei de uso e desuso. Então, ele acreditava que seres vivos, conforme ele utilizava mais aquele órgão, mais ele se desenvolvia, tá? E quanto menos ele utilizasse determinados órgãos, ele tendia a se atrofiar. E aí, para explicar essa teoria, ele utilizou como exemplo o pescoço da girafa. É o exemplo mais comum dos estudos de Lamarck, tá? Segundo ele, existiam inicialmente girafas de pescoço curto.
Todavia, elas tinham que esticar-se para alcançar os alimentos das árvores altas. Diante do esforço constante para conseguir alimento, o pescoço foi aumentando de tamanho progressivamente, e a cada geração apresentava-se maior do que a geração anterior. Daí, Lamarck concluiu que o uso levou ao aumento desse pescoço. Além do uso-desuso, Lamarck propôs que as características adquiridas durante a vida eram repassadas para gerações futuras. Essa lei ficou conhecida como a Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos, que, junto à Lei do Uso-Desuso, forma a teoria conhecida como lamarquismo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou explicar a lei do uso e desuso aqui nessa imagem, né? Então, ele acreditava que todas as girafas tinham um pescoço curto inicialmente. A procura de alimento fez com que ela se alimentasse cada vez mais por árvores mais altas. E como elas se alimentavam de árvores mais altas, era necessário que elas esticassem o pescoço para alcançar esses alimentos. Porém, hoje a gente sabe que não é assim, mas naquela época era a teoria mais aceita, né? Então, aqui na primeira imagem, ó, nós temos uma girafa de pescoço curto. Ela se alimenta dessas folhas mais baixas. Conforme essas folhas acabam, ela precisa esticar o pescoço para alcançar as mais altas. E ela vai fazendo, ela vai esticando, ela vai esticando, ela vai esticando, a tal modo que o pescoço dela aumenta de tamanho. Quando ela se alimentou dessas aqui mais altas, ela vai para as mais altas, né? E aí o pescoço dela vai esticando, 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 e ela vai se alimentando da copa das árvores. E aí ele acreditava que essa característica ficava fixa ali, né? Já que a girafa aumentou o pescoço para poder alcançar alimentos cada vez mais altos, folhas cada vez mais altas, ela se alimentando dessas folhas, ela ia permanecer com aquela característica fixa. E essa característica ela ia transmitir para os seus filhotes. Então, os filhotes dessa girafa aqui já nasceriam com o pescoço longo, diferente dessa girafinha aqui. Essa lei hoje em dia não é mais utilizada, né? Só que Lamarck foi o primeiro cientista, o primeiro estudioso que percebeu que o ambiente causava uma certa interferência, tá? Nas mudanças evolutivas dos seres vivos. Quando ele fala que uma característica é transferida para a nova geração, seria muito complicado da gente pensar, por exemplo, que os pais de filhos que praticam atividade física, então vamos supor, halterofilistas, são aquelas pessoas que fazem muita musculação, né? E que ficam com os músculos bem grandes, bem atrofiados. Os filhos de halterofilistas, né, dessas pessoas musculosas, também nasceriam musculosos, porque estaria passando essa característica genética de pai para filho. E hoje a gente sabe que não é. O ambiente faz com que a gente altere determinadas coisas no corpo. Então, esse casal aqui, ele não nasceu assim, né? Então, eles fizeram musculação, eles treinaram, tiveram uma alimentação apropriada. E a partir disso, eles formaram esse corpo, eles definiram a musculatura. E é óbvio que se eles tiverem um bebê, o bebê vai ser normal, uma criança normal como qualquer outra. Mas se as ideias de Lamarck estivessem corretas, o filho desse casal seria como esse bebezinho aqui, que é óbvio que é uma configuração. Ai, gente, esqueci. Como uma computação gráfica, né? E aí fizeram aqui tá até tatuado, olha que bonitinho. Se fosse assim, né? Pais tatuados nasceriam filhos tatuados. Mães que fazem progressivas teriam os filhos já com cabelo liso. E a gente sabe que nada disso acontece, né? Mas foi importante, sim, o estudo de Lamarck para a ciência. Não tenha dúvida disso. Tudo bem? Agora a gente vai falar de Darwin. Hoje, a teoria evolucionista de Darwin é a mais aceita, a mais estudada na ciência. Porém, antes e depois de Darwin, vieram muitos outros estudiosos com teorias parecidas,
tá? Junto ali com os estudos de Darwin, muitas vezes vocês vão achar um cientista naturalista chamado Wallace também, que estava ali lado a lado ao Darwin, tá? Os estudos, nas teorias, de ambos é muito parecida. Mas quem foi Charles Darwin? Foi um importante naturalista nascido em 12 de fevereiro na Inglaterra. Aí, ele tinha uma família muito rica e bastante influente na Inglaterra. Darwin, na época, ele fazia faculdade de artes, né? Ele estava na Universidade de Artes, né? E ele foi convidado a viajar por um navio onde ele seria ilustrador. Então, ele faria os desenhos, né? Das vegetações, dos animais desses locais. E aí é muito comum a gente ver falando assim, Darwin viajou no Beagle. Beagle é o nome do navio, né? HMS Beagle. E durante 5 anos ele coletou e observou diversas formas de vidas ao redor do mundo, inclusive aqui no nosso país. Ele só não estudou muito no nosso país porque aqui ainda estava na época da escravidão. E ele foi totalmente contra, ele ficou abismado, impressionado com a forma, né, que a escravidão era tratada no Brasil. Então, ele não dá ênfase aos estudos que foi feito aqui no Brasil, tá? Um dos pontos importantes dessa viagem foi a parada na Ilha de Galápagos. Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros endêmicos. O que é endêmico? É próprio daquela região, tá? E que provavelmente essa especificidade apresentava relação com as características com o meio que viviam. Então, aqui nós temos uma imagem, duas na verdade, né? Primeiro aqui do percurso, onde o HMS Beagle passou, então saiu da Inglaterra, da Europa, né? Foi aqui na região da Austrália, aqui na América do Sul, e a Ilha dos Galápagos está aqui, ó, tá? A partir dessa viagem, que ele coletou muitas informações, ele escreveu um livro, e esse livro chama Origem das Espécies, tá? Esse livro é vendido até hoje ainda, que é a capa original, aqui é o Darwin, tá? E aqui tá o ponto de partida dos estudos de Darwin. Então, ele chegando na Ilha de Galápagos, ele começou a observar. O que é o arquipélago de Galápagos? É um conjunto de ilhas. Então, tem várias ilhas. Essas ilhas, cada um com a sua fauna e flora específica. Porém, tudo meio que parecido, porque é o mesmo clima, é o mesmo solo, é a mesma região. Mas ele começou a observar que existia um tipo de pássaro que chama tentilhão. E esse pássaro, em cada ilha que ele estava presente, de acordo com os alimentos ali, com os recursos naturais disponíveis nessa ilha, ele tinha um bico diferente de outros. Então, por exemplo, quando era um pássaro que se alimentava de frutos, de sementes, né, ele tinha bicos maiores, né, bicos mais fortes. Quando eram pássaros que se alimentavam de insetos ou de pequenas larvas presentes nas árvores, nos troncos, enfim, eram bicos mais finos para que pudesse atingir uma profundidade maior. E aí ele começou a observar que, na verdade, não que eu vou dizer assim, esse era de uma ilha, esse era de outra, não. Eles até viviam entre si, só que especificamente em determinadas regiões, né? Isso de acordo com o recurso que tinha ali de alimento. Outra observação muito famosa de Darwin são as tartarugas de Galápagos, que são tartarugas também com o pescoço adaptado ao tipo de vegetação e recurso alimentar que tinha na região, tá? No geral, são tartarugas de pescoços mais longos. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que tem infinidade de imagens, alguma com os pescoços mais longos, outra com os pescoços mais curtos. Mas justamente adaptados à dieta e à vegetação daquele local. Tá? Esse tipo de observação de Darwin foi muito importante para ele formular a teoria da evolução que existe hoje, tá? Vamos para o próximo aqui. Aí,
eu vou passar para vocês aqui os principais aspectos da teoria da evolução de Charles Darwin. 1. Indivíduos da mesma espécie, mesmo que parentes próximos, possuem variações entre si. Isso a gente vê nos animais, nas plantas e até nos seres humanos, né? Se eu tenho parentes próximos, meus parentes não são como eu. Não tenho a mesma cor de cabelo, a mesma cor de pele, a mesma cor de olho, enfim. Existem variações entre nós, tá? A limitação na disponibilidade de recurso faz com que os indivíduos de uma população lutem, direta ou indiretamente, por este recurso e pela sua sobrevivência. Dessas variações, algumas podem ser vantajosas, permitindo que alguns, nesse cenário, destacam-se e outros não. Esses últimos podem não sobreviver e tampouco reproduzir-se. Na teoria de Darwin, eu gosto muito de uma frase que ele fala, que é: não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que melhor se adaptam ao ambiente. Então não adianta nada eu ter ali um ser vivo forte que vai lutar, né, por alimento, por território, porque os seres vivos no ambiente eles tendem a lutar mesmo tanto por recursos quanto por território. E aquele que é mais forte não conseguir sobreviver, né? Então vamos usar ali os exemplos dos tentilhões. Aquele que tem os bicos mais fortes, que são os que se alimentam de frutos, de sementes, né, maiores, não quer dizer que ele vai sobreviver em um combate com aquele que se alimenta de larvas e de pequenos insetos, que tem o bico menorzinho. Por quê? Os dois, aparentemente, aquele de bico maior é o mais forte, certo? Mas ele, se tiver uma escassez de frutos e tiver somente as larvas para se alimentar, só quem vai conseguir se alimentar é aquele que tem um bico mais fino. Então, dentro do ambiente, dentro da natureza, ele vai ter mais vantagens, né, sobre aquele que aparentemente é o mais forte. Então, neste caso, aquele que é aparentemente mais forte, ele vai morrer, não tem alimento para ele. E aquele outro que, naquele ambiente, ele acaba se adaptando melhor, ele vai sobreviver e ele vai se reproduzir e ele vai ter filhotes com aquelas mesmas características. Isso é muito interessante, tá? Mais um pouquinho aqui. Aqueles que sobrevivem, os mais aptos, né, os mais adaptados, enfim, podem transmitir à sua prole, ou seja, aos seus filhotes, as características que permitiu a sua vitória. Então, o filhote do pássaro de bico fino vai ter bico fino. Outra coisa também que Darwin estudou e que ele formulou na teoria dele, diferente de Lamarck, é que as mudanças evolutivas não aconteciam de uma geração para outra. Lembra que para Lamarck as mudanças evolutivas aconteciam de pai para filho. E para Darwin não, elas aconteciam ao longo de gerações, ao longo de milhares de anos, ok? Esse processo, denominado de seleção natural, resulta na adaptação de determinados indivíduos ao ambiente e também no surgimento de novas espécies. Todos os seres vivos possuem um ancestral comum. Então aqui, ó, tem uma árvore filogenética de Darwin, a primeira que ele desenhou. Também, se vocês derem um Google, vocês vão ver que tem uma infinidade de desenhos diferentes. E essa árvore aqui, foi a primeira que ele desenhou, nela ele demonstra que aqui existe um ancestral comum para todos os seres vivos existentes no planeta Terra. Também é uma teoria que é aceita até hoje, que ainda não existiu uma outra para rebater. E esse indivíduo aqui, que gerou todos os outros, ao longo da sua existência, vão tendo ramificações que vão nascendo novas espécies, mais forte, mais adaptada, mais complexa, tá? Até chegar na forma atual, ok? Então aqui, pessoal, eu coloquei duas tirinhas, tá? Com as principais diferenças entre Darwin e Lamarck, tá? Entre as suas teorias. Então aqui a de Lamarck está representando a lei do uso e desuso, né? Quanto mais
a girafa esticasse seu pescoço, ela ia conseguir alcançar folhas mais altas, o pescoço dela ia crescer, ia evoluir e ela ia transmitir essa característica para sua prole, para seus filhos na próxima geração. Aqui está a de Darwin. A de Darwin explica que existiam várias girafas com pescoços de tamanhos variados. Porém, ao longo dos anos, conforme foram acabando os recursos naturais das árvores mais baixas, aquelas que tinham pescoços maiores conseguiram sobreviver, e as outras que tinham pescoços menores acabaram morrendo ao longo dos anos, porque elas não tinham recurso para se alimentar. E esse de pescoço mais longo foram tendo filhotes de pescoços mais longos, tá? Lembra daquele que mais se adapta ao ambiente? Então, no caso de Darwin é isso. Então, lembrando assim a principal diferença de uma teoria para outra. Lamarck acredita na lei do uso e desuso. Eu uso, ele evolui. Eu não uso, ele atrofia. E Darwin acreditava que as características eram passadas de pais para filhos, mas ao longo de anos, né? Não de uma geração para outra automaticamente. E aí, pessoal, aonde que Mendel entra nessas teorias da evolução? O Darwin, ele não sabia explicar como que acontecia, né, essa transferência de caracteres de uma geração para outra na evolução. Então, por exemplo, aquele que é o mais forte, mais adaptado ao ambiente, né, como que ele transferia para a sua prole essas características? Então ele não conseguia explicar. Talvez se ele tivesse lido os estudos de Mendel, teria tido uma outra visão, né, e uma outra explicação para a sua teoria. Então a gente vai utilizar aqui ó, o neodarwinismo, que é uma teoria de Darwin associada à teoria de Mendel, aos estudos de Mendel. O que são os estudos de Mendel? Lembra lá nas aulas passadas que a gente falou um pouquinho sobre as ervilhas, sobre a primeira e a segunda lei de Mendel? Então, Mendel foi o primeiro estudioso a falar sobre genética, né? Então, hoje ele é considerado ainda o pai da genética. Por quê? Porque ele foi o primeiro estudioso a falar de genética, a falar de característica, a falar de hereditariedade, genótipo, fenótipo. Então, ele foi o primeiro cientista a falar sobre isso. E aí, quando você pega a teoria de Darwin, que fala sobre os caracteres que são, as características, né, que são herdadas, que são doadas de pais para filhos, quando a gente vê falando da genética, a gente entende o porquê que isso acontece, né? Então, o que Darwin e seus contemporâneos não conseguiam explicar começou a ser esclarecido poucos anos mais tarde pelo austríaco Gregor Mendel, né? Que realizou diversas experiências com cruzamento de plantas, em especial as ervilhas. Professora, por que ele escolheu as ervilhas para estudar? As ervilhas eram plantas que gerava fruto muito rapidamente, né? Então, por essa razão, Gregor Mendel estudou as ervilhas. Mas a gente pode fazer o cruzamento da ervilha para qualquer tipo, qualquer parte do nosso corpo ou para qualquer tipo de espécie de seres vivos, tá? E aí as leis é a lei de segregação dos fatores e lei de segregação independente, que é a primeira e a segunda lei de Mendel, tá? A partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, das mutações e recombinações gênicas, algumas das lacunas do processo evolutivo foram esclarecidas. Então foi aí que ficou mais claro, né, que a teoria de Darwin, se ela conversasse com a teoria de Gregor Mendel, então ambas fariam uma teoria só, que é essa aqui já, né, neodarwinismo, e aí seria melhor explicada a teoria da evolução de Darwin. Mas quando o Gregor Mendel escreveu a teoria dele, ele não deram muita credibilidade para a teoria dele na época, né? Ele ficou muitos anos, até depois da sua morte, sem ter nenhum tipo de credibilidade. E aí só depois que acharam os seus escritos, os seus documentos, que começaram a ver que fazia muito sentido o que ele escreveu, tá? Com isso, foi definida uma síntese da teoria da evolução,
que passou a ser uma referência fundamental para a explicação de muitos processos biológicos. Então, nessa aula, o que vocês viram, né? Vamos aqui para o final. Teoria de Lamarck, teoria de Darwin e o neodarwinismo, que é Darwin e Gregor Mendel junto. A explicação das duas teorias se complementando e explicando como acontece a teoria da evolução. Ok? Restou alguma dúvida para vocês? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Podem me chamar no Google Sala de Aula ou no WhatsApp e perguntar, ok? Um beijo, até mais, tchau, tchau. E aqui para finalizar as referências bibliográficas de onde eu achei todo esse conteúdo aí para vocês, ok? Um enorme beijo, tchau, tchau, galera!